Ministros do STF apoiaram a mais recente crueldade do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu vou te mostrar que, diferente do STF, nem mesmo jornalistas de esquerda conseguiram defender o ministro, chegando a dizer que esse é o maior erro de Moraes e que vai custar caro, caríssimo ao STF. Olha, gente, virou notícia no mundo inteiro a mais recente crueldade do Alexandre de Moraes, que foi a intimação do Bolsonaro em uma cama de UTI. Essa truculência do ministro pegou tão mal, mas tão mal, que os ministros do STF se sentiram obrigados a ir até os seus porta-vozes da imprensa para dizer que, mesmo que Moraes tenha feito besteira, eles ainda apoiam ele. Tudo daquele jeito bem corporativista que a gente conhece, que a gente sabe que é o estilo deles. Diante das críticas, eles se fecham ainda mais em defesa uns dos outros. Olha aí o que saiu na coluna da Bela Megali no canal aí no jornal O Globo. Ministros do STF apoiam a decisão de Alexandre de Moraes sobre intimar Bolsonaro na UTI. Que presepada essa intimação, que absurdo, que crueldade. Não é uma presepada só, é uma crueldade. E olha que cruel os ministros apoiando. Ministros do STF avaliam que a intimação de Jair Bolsonaro na UTI do hospital não foi o cenário ideal, mas afirmam que o ex-presidente se colocou nessa situação ao fazer uma live na noite de terça-feira. A coluna falou com 4 magistrados, com 4 ministros sobre esse tema. Olha só como eles começam meio que dando um puxão de orelha aí no Moraes pelo constrangimento, dizendo, olha, vacilo, hein, Moraes? Mas calma que a gente vai limpar sua barra aí com a sujeira. Só que aí eles vêm e eles falam algo que é inacreditável, inaceitável. Eles falam que o Bolsonaro que se colocou nessa situação ao fazer uma live. Gente, é a mesma coisa que culpar a mulher que usou um vestido com decote pelo estupro que ela sofreu. Você nunca culpa a vítima. Isso é errado, você nunca culpa a vítima de um abuso. Isso é cruel, isso é dobrar a crueldade em cima da vítima. E mais, é mentira isso de que o Bolsonaro teria autorizado com a sua live a receber intimação. Eu vou mostrar isso para você já já. Mas antes, vamos continuar aqui, ó. Informações dadas por Bolsonaro durante a transmissão na internet, como a retirada da sonda nasogástrica e a expectativa de alta do hospital na segunda-feira, são apontadas pelos ministros como pontos que derrubam o impedimento colocado no Código do Processo Penal para a citação de pessoas doentes em estado grave. Olha, tem um errinho aí, ó. Um errinho porque a proibição não está no Código de Processo Penal, não. Ela está no Código de Processo Civil, o qual se aplica para casos criminais quando a lei penal é omissa por conta de uma regra que está expressa no processo penal, que é uma regrinha que vou te mostrar aí só de curiosidade aí na tela, essa regra aí do artigo 3º do Código de Processo Penal. Por conta dessa regra, você aplica regras de outros códigos, como o Código de Processo Civil, quando a lei penal é omissa. E a lei processual civil, que é aplicável ao regime penal, por conta dessa regra que você está vendo aí na tela, ela proíbe mesmo a citação, a intimação de pessoas enfermas que estão numa situação de enfermidade grave. Então, tirando esse errinho aí da coluna, essa justificativa aí dos ministros é absolutamente inaceitável, é ridícula. O Moraes, ele não é médico, ele não é perito médico e muito menos Bolsonaro é. O Moraes ele não pode se basear no que o Bolsonaro disse na live sobre o próprio estado de saúde para dizer que isso derruba o impedimento de fazer a intimação e aí ele poderia ser intimado. Não, errado. A autoridade aqui são os médicos do Bolsonaro que divulgam os boletins diários do hospital. O que autorizaria sim a intimação nesse caso seria a alta de Bolsonaro e apenas isso. Ou um boletim médico dizendo, não, tá tudo bem, situação resolvida. Quando a pessoa está na UTI, isso é, por definição, estado grave. E aí eles continuam mentindo. Olha aqui, ó. 4 ministros ouvidos pela coluna avaliam que ao fazer uma live dentro do UTI, conceder entrevistas e receber aliados políticos, como Silas Malafaia e Valdemar Costa Neto, Bolsonaro não se encaixa mais na situação colocada pelo Código de Processo Penal. Errinho, né? Código de Processo Civil. Já que o ex-presidente mostrou estar consciente e em condições de realizar essas atividades. Olha, eu publiquei aqui no canal um vídeo inteiro só explicando por que esse argumento dos ministros não faz sentido nenhum. E eu vou deixar ele na tela no final e na descrição para você assistir depois e entender exatamente por que eles estão errados. E é bem simples, vou resumir aqui em uma frase, 2 frases. Bolsonaro ele não estava proibido de fazer nada disso aí que eles estão mencionando pela lei.
Bolsonaro podia fazer, a lei permite, enquanto Moraes e o STF, eles sim estavam proibidos de intimar o Bolsonaro enquanto ele estivesse doente. A lei proíbe. Então veja que uma pessoa estava permitida fazer o que fez e outra, o Moraes, estava proibido de fazer o que fez. Mas agora eu quero te mostrar como nem a imprensa militante, nem o jornalismo de esquerda conseguiu defender essa crueldade do Moraes. Olha o que saiu na coluna do Matheus Leitão na Veja e que viralizou nas redes sociais. O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência da facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjeto. Gente, foi cruel. Veja, um jornalista de esquerda reconhecendo um dos atos mais abjetos do STF nos últimos anos. Aliás, eu não lembro de nada tão indigno desde que eu cubro a corte como jornalista em Brasília. Olha, Matheus Leitão, parabéns por você ter reconhecido isso. Parabéns por você, mesmo cometendo o que, a meu ver, são erros grotescos, apoiando outros abusos imorais, parabéns por você ter reconhecido esse abuso. Isso aqui foi realmente abjeto, isso aqui foi nojento, foi cruel. E segue ele dizendo, a decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital com o ex-presidente preso a inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa e de grande porte. Existe uma máxima em Brasília. Quando um dos 3 poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque o ato deu muito, mas muito errado. E deu muito errado, deu tanto errado que até um deputado europeu pediu punições contra Moraes. Conselheiros do Trump também entraram em jogo e criticaram o ministro e também pediram punições. E o vídeo do Bolsonaro viralizou nas redes sociais até no exterior, como eu mostrei para vocês em um vídeo aqui mais cedo, que também vai ficar na tela aqui para você e na descrição para você ver depois. Agora veja como até o jornalista aqui da Veja admite que quando o Moraes faz esse tipo de coisa abjeta, para usar o adjetivo dele, a impressão que fica é de perseguição a Bolsonaro. Agora só será, que é porque Moraes realmente persegue Bolsonaro, Matheus Leitão? Será que isso é difícil de admitir? É claro que a razão é a perseguição real, olha aí. Quando o STF faz esse tipo de movimento de intimá-lo no UTI, a imagem que fica é de fato de perseguição. A corte, assim, acaba ajudando o ex-presidente a atingir seu objetivo. Daí porque foi um ato processual totalmente desnecessário. Gente, pegou mal, pegou muito mal. Pegou tão mal que os ministros do STF eles tiveram que vir a público dizer que eles apoiam Moraes em mais esse abuso, em mais essa ilegalidade. Porque quando até jornalistas como Matheus Leitão, que apoiaram Moraes em tantos dos seus abusos, escreve uma coluna como essa, detonando o ministro, é porque o STF passou de todos os limites. Agora eu quero ouvir a tua opinião. Você acha que o Supremo ele vai apoiar crueldades do Moraes até quando, hein? O corporativismo ele tem limites? A gente já viu 2 fraturas, 2 rachaduras nessa muralha de proteção do Moraes. Fux e André Mendonça. Será que esse é só o começo de uma rachadura maior que vai se expandir e vai implodir esse paredão de proteção ao Moraes? Me conta aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa. Clica no sininho para você não perder análises como essa aqui e se torne membro do canal para você receber conteúdos exclusivos, além de ser uma forma muito gentil e bacana de você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço.